No silêncio gelado da madrugada, havia apenas o som do vento passando por entre as lápides. Mas para os coveiros José e Manuel, o cemitério há muito deixara de ser apenas um trabalho. Algo sombrio rondava aquele lugar. Eles sentiam o peso dos mortos ao seu redor, como se os olhos invisíveis os observassem de todos os ângulos, o tempo todo. Era a terceira noite em que José encontrava o portão do cemitério entreaberto ao chegar. Ninguém além deles tinha acesso, e ele sabia que os antigos trincos enferrujados só poderiam ser abertos com a chave que ele mantinha sempre consigo. Aquilo não fazia sentido. Na primeira vez ele pensou que fosse descuido. Na segunda sentiu o arrepio na espinha, mas calou-se. Na terceira ele sabia, alguma coisa estava errada. Ao adentrar o cemitério, o relógio marcava exatamente 3 da manhã. A lua cheia iluminava o ambiente com uma luz pálida, mas era como se as sombras fossem ainda mais profundas. Manuel se aproximou, olhando ao redor, visivelmente desconfortável. Algo está errado aqui, José. Eu sinto isso, murmurou Manuel, tentando não transparecer o medo que já se alastrava por sua mente. José acendeu a lanterna e iluminou o caminho até o túmulo do último sepultamento. Ambos caminharam em silêncio, atentos a cada som estranho que o vento trazia até eles. Os dois já haviam ouvido histórias. Diziam que, certa noite, um jovem coveiro desaparecera sem deixar rastros. Uns acreditavam que ele havia fugido, outros que o próprio cemitério o engolira. Finalmente chegaram ao túmulo, perceberam que a terra parecia mexida. Mas nenhum dos dois havia cavado ali nos últimos dias. Manuel, visivelmente mais perturbado, perguntou: "Tem certeza que ninguém esteve aqui, José?" "Tenho. E isso é o que me preocupa. Não há pegadas, mas a terra está afundada", respondeu José, enquanto o brilho do suor reluzia em sua testa. Manuel deu um passo atrás. Ele sentia como se alguém estivesse observando-os das sombras, mas ao olhar ao redor, não via ninguém. De repente, José se abaixou e começou a retirar um pouco da terra. "Você está louco?" gritou Manuel, tentando impedir o colega. Mas José parecia hipnotizado. Foi então que eles ouviram. Primeiro, um som abafado, como sussurros vindos debaixo da terra. Depois, o som de unhas arranhando o caixão. Um som baixo e desesperado, que ecoava como um grito de agonia através do solo. Ambos se entreolharam sem fôlego. "Isso é impossível. Ele está morto", José disse, sua voz um sussurro de horror. Manuel tentou manter a calma, mas sua mente estava em completo pânico. Então, as vozes começaram. Sussurros em um idioma que eles não compreendiam. Mas não eram apenas sussurros. Eram como gemidos de várias vozes, entrelaçadas, implorando por ajuda ou vingança. O som cresceu, e José, que ainda segurava a lanterna, viu que a luz começava a piscar. A escuridão parecia se aproximar deles, engolindo-os lentamente. Manuel começou a correr, mas tropeçou e caiu. Quando levantou a cabeça, viu as figuras ao redor. Sombras, seres distorcidos, com olhos vazios, vazando escuridão. Eram os mortos que não descansavam, os que haviam sido enterrados sem paz. Manuel se levantou rapidamente, puxou José, e os dois começaram a correr em direção à saída, mas o portão, que antes estava entreaberto, agora estava trancado. José puxava a corrente desesperado, enquanto Manuel sussurrava orações em um último apelo por proteção. Foi então que as vozes ficaram mais altas, e eles ouviram claramente uma palavra repetida várias vezes: "Saiam." José, em desespero, puxou uma chave do bolso e destrancou o portão. Os dois saíram correndo e quando cruzaram o portão, as vozes cessaram e o silêncio absoluto tomou conta do cemitério. Dias depois, os dois foram encontrados vagando pelas ruas desorientados, incapazes de pronunciar uma palavra sobre o que viveram. Para os curiosos, eles eram apenas homens cansados. Mas quem ouvia suas histórias sabia. O cemitério estava amaldiçoado, e os mortos nunca descansavam de verdade. E se você passar por um cemitério à noite, talvez se escutar bem, ouça o mesmo sussurro. Quem sabe, eles estejam esperando alguém para lhes fazer companhia.
turno noturno dos coveiros, mistérios do cemitério. Em um cemitério antigo e repleto de lendas sombrias, 2 coveiros aceitam o turno noturno sem saber que essa seria a pior decisão de suas vidas. Nas sombras, algo os observa, algo antigo e faminto. Entre túmulos abandonados e criptas esquecidas, eles se deparam com segredos que deveriam ter permanecido enterrados para sempre. O turno da noite não era popular entre os coveiros, e por um bom motivo. Mas nessa sexta-feira, o recém-contratado Nestor e o experiente Arlindo foram encarregados de uma missão sinistra: desenterrar os restos de um túmulo muito antigo e movê-los para outra área do cemitério. O cemitério era um campo vasto, onde o nevoeiro parecia brotar diretamente do solo. Arlindo, o mais velho, conhecia cada canto daquele terreno amaldiçoado. Diziam que ele era o único corajoso o bastante para encarar o turno da noite e os rumores que cercavam certos túmulos. Já Néstor, embora hesitante, decidiu aceitar. Era seu terceiro turno no cemitério e o primeiro à noite. Assim que o sino da capela ressoou marcando a meia-noite, os 2 coveiros pegaram suas lanternas e começaram a descer pelos corredores estreitos do cemitério. O nevoeiro parecia mais denso do que o usual, quase vivo, envolvendo as árvores e as lápides com um estranho brilho. Ao passarem pela velha capela abandonada, Nestor sentiu um calafrio. Arlindo riu, notando o nervosismo do companheiro. "Está sentindo o que todos os novos sentem", disse ele. "Um peso, uma presença. Essa capela é conhecida por isso. Dizem que ali, certa vez, enterraram algo que nunca deveria ver a luz do dia." Mais adiante, o túmulo que deveriam desenterrar surgiu no campo de visão. Uma lápide desgastada, com inscrições quase ilegíveis. Em uma das partes, ainda era possível distinguir o ano de morte: 1823. Nestor engoliu em seco. Havia algo profundamente perturbador naquela pedra escurecida pelo tempo e pela umidade. Quando começaram a escavar, ouviram o primeiro som. Um lamento baixo, quase indistinguível, que parecia vir de todos os lados. Nestor arregalou os olhos, mas Arlindo continuou cavando, como se já estivesse acostumado com aquele tipo de coisa. "Está tudo bem, rapaz", Arlindo disse sem levantar o olhar. "Esses sons são comuns por aqui, ou pelo menos é o que eu digo a mim mesmo." Mas o lamento se intensificou, agora como um murmúrio, de palavras entrecortadas, sufocadas. Nestor sentia o coração disparado, mas continuou cavando, ainda que suas mãos tremessem. De repente o solo tremeu levemente. Ambos pararam, ofegantes. E então, a lanterna de Nestor começou a falhar, oscilando até se apagar de vez. Ele sacudiu o equipamento, e foi então que percebeu. No breu ao redor, havia sombras se movendo. Lentamente, como vultos espectrais que pareciam sair da própria névoa. Nestor tentou chamar Arlindo, mas sua voz saiu fraca, quase como um sussurro. Foi quando a figura se formou. Uma mulher de vestido antigo, encardido, com um olhar vazio e intenso. Ela parecia flutuar entre os túmulos, deslizando sem emitir som algum. Arlindo levantou-se com um sobressalto e apertou o braço de Nestor, mas ele não conseguia desviar o olhar daquela aparição. Com o vento frio e a presença densa no ar, o silêncio foi interrompido apenas por uma risada baixa, ecoando entre as lápides. Eles tentaram se mover, mas os pés pareciam enraizados no chão. Arlindo fechou os olhos, murmurando uma prece antiga, enquanto Nestor assistia a figura erguer uma mão ossuda, apontando para eles, com os lábios imóveis, como se estivesse chamando para se aproximarem. O que se passou em seguida foi um borrão. O chão abriu-se com um estrondo, e uma mão ossuda surgiu, agarrando o tornozelo de Arlindo, puxando-o em direção ao túmulo aberto. O velho coveiro tentou gritar, mas o som foi abafado quando ele desapareceu na escuridão. Nestor, desesperado, correu na direção oposta, tropeçando e caindo entre as lápides. Atrás de si, podia ouvir o arrastar de correntes, o som de passos secos e um grito profundo que ressoava nas profundezas do cemitério. Quando finalmente alcançou a saída, ainda podia ver os olhos da figura em sua mente,
fixos e penetrantes, como se tivesse marcado sua alma para sempre. Na manhã seguinte, quando os outros coveiros chegaram para o turno diurno, encontraram apenas a pá de Arlindo ao lado do túmulo aberto, enquanto Nestor estava trancado no galpão, em estado de choque, balbuciando sobre algo que os observava, com olhos que nunca se fechavam. Desde então, ninguém mais aceitou o turno da noite naquele cemitério, e a lenda do lamento fantasmagórico dos coveiros perdidos se espalhou pela cidade, como um aviso sombrio sobre o preço de desafiar os mortos. O relato sombrio do coveiro. Eu já era coveiro há muitos anos. Era uma profissão solitária, mas me acostumei. Nunca fui do tipo que se assusta fácil, até aquela noite, em que percebi que os mortos têm muito mais a dizer do que imaginamos. Era uma sexta-feira, madrugada, céu pesado e sem estrelas. Estava cavando a última cova do dia, uma bem no fundo do cemitério, onde as sombras parecem ser mais densas, quase como se as próprias árvores estivessem tentando esconder algo. Meu corpo estava exausto, mas a noite estava anormalmente quieta, e aquele silêncio profundo começou a me incomodar. Costumava ouvir os corvos, o vento balançando as folhas, mas não havia nada, apenas a quietude sufocante. Eu continuei cavando, tentando ignorar aquela sensação incômoda, até que ouvi passos. Não eram rápidos nem apressados, mas pesados, como se alguém se arrastasse entre os túmulos. Olhei ao redor, mas não vi nada. Apenas sombras dançando entre as lápides, formando figuras que pareciam ganhar vida própria sob o brilho pálido da lua. Eu me forcei a voltar ao trabalho, mas com o canto do olho, vi uma figura. Alta, magra, envolta em um manto escuro. Ela estava parada a poucos metros, imóvel, apenas me observando. "Quem está aí?" Perguntei, a voz saindo mais trêmula do que gostaria de admitir. Nenhuma resposta. O que quer que fosse, permaneceu ali silencioso, até que algo inexplicável aconteceu. O som da terra sendo remexida ficou diferente, mais seco. Olhei para baixo e vi uma mão. Estava coberta de sujeira, mas era clara, se mexendo, saindo do solo bem na cova que eu estava abrindo. Me afastei tropeçando com o coração disparado, enquanto aquela mão subia, e logo veio um braço. Em questão de segundos, uma figura em decomposição começava a emergir. Ela não parecia viva, mas os olhos... os olhos estavam fixos em mim, carregados de ódio e cheios de uma vida antinatural. Eu gritei, mas o som foi engolido pela escuridão. E então, todos os túmulos ao redor começaram a se abrir. Mais e mais mãos, corpos em decomposição, lentamente se levantavam, os ossos rangendo, os rostos deformados pela morte e pelo tempo. E eles me encaravam em silêncio absoluto, como se estivessem esperando algo de mim, como se eu fosse o responsável por algum erro que os prendeu ali. Puxei meu crucifixo e comecei a murmurar uma oração, mas não adiantava. Eles se aproximavam, cercando-me, bloqueando minha saída. A única coisa que consegui ouvir, antes que tudo escurecesse, foi uma voz sussurrante, uma voz que parecia vir de cada uma das criaturas ao meu redor, dizendo: "Você nos desrespeitou, agora pagará o preço." Depois disso, lembro apenas de despertar no hospital, com meu chefe dizendo que me encontraram caído entre as lápides, inconsciente, murmurando palavras desconexas. Ninguém acreditou na minha história, é claro, mas desde então, nunca mais cavei uma cova sem ouvir aquelas vozes, sussurrando ao meu ouvido, me lembrando que no silêncio dos mortos, nada jamais permanece enterrado para sempre.